Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Mim mesma todos os dias, não? Eu não posso gastar o seu tempo, não é? Não posso gastar o meu inutilmente, não posso não edificar, não é? Ai de mim se eu não pregar as boas novas, não é? Olha só, meu querido e minha querida, estamos aqui acerca de um aconselhamento que me perguntaram o seguinte: Céu, quais são nossos direitos como filhos adotivos? Eu não aguento isso, né? Nossos direitos, não é? Oh, meu amado, não é? A gente tem de pensar, na verdade, nos nossos deveres como filhos adotivos, mas vamos lá. Importante que você saiba que você é filho adotivo, não é? Eu que tenho ali tantos filhos adotivos, mas nem todos me adotaram, viu, meus queridos, não é? Aliás, os pais, mesmo pais de filhos biológicos, precisam ser adotados por eles, não é? Normalmente, os pais também têm de adotar os filhos, meu querido, porque se você não adotar, o traficante faz, não é? O crime faz, enfim, tantas coisas aí, estão aí adotando nossos filhos todos os dias. Vamos lá? Efésios 1, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor Yeshua e Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, no Mashiach, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Yeshua Mashiach, por meio de Jesus Cristo. É interessante, meu querido, que a adoção, o filho a gente não escolhe o filho que a gente vai ter, não, mas na adoção a gente escolhe, sabia? Assim, todos os meus filhos adotivos, não é? Eu conheci primeiro, não é? Eu pude ter uma palavra do Senhor, em alguns casos não é? Mas assim, na maior parte das vezes eu tive uma palavra do Senhor acerca daquela criança, daquele jovem que estava ali. Então, o filho adotivo, ele não é como o filho biológico, que o filho biológico ele vem para a gente, não é? Sem que a gente possa escolher, ou enfim, conhecer primeiro, não é? Mas o filho adotivo a gente conhece primeiro, não é? Então eu acho que essa é uma característica que o Senhor trata tão bem. Olha, eu te conheci antes e eu te predestinei para a adoção de filhos, ou seja, eu conheci você, sabia tuas falhas, teus defeitos, sabia que você roncava, não é? Sabia tudo que você fazia, sabia que você tinha os seus deslizes, sabia das suas aflições, das suas angústias, mas eu gostei de você, eu te escolhi. Antes da fundação do mundo, eu já escolhi você porque eu te conheci, não é? Eu conheci você. E aí entrou uma doutrina da predestinação, que é uma tragédia, não é? A doutrina da predestinação, que acaba até dizendo que uma vez salvo, sempre salvo, é um perigo, né? Coisa horrorosa, como diria o outro, não é? A gente pensar dessa maneira, porque se nós temos de ser fiel até a morte e que ninguém possa tomar nossa coroa, então é sinal que alguém pode tomar nossa coroa. Já tratamos disso. Procura aí no YouTube que você vai ver a mensagem que nós tratamos aqui sobre isso, que derruba completamente essa teologia da predestinação, do modo que foi colocada. A predestinação do Senhor não pode ser comparada com nada do que nós conhecemos, meu querido e minha querida. Então eu posso fazer uma analogia com você quando eu conheci meus filhos. Alguns dos meus filhos eu conheci nas ruas, alguns dos meus filhos eu conheci na extinta FEBEM, alguns dos meus filhos eu conheci em orfanatos, não é? Mas quando eu conheci, eles já estavam no meu coração, predestinados pela parte do Senhor, aqueles que o Senhor me disse, esses são meus. E eu já sabia o que aquela criança não sabia. Eu já sabia que aquela criança era meu filho. Quando eu conheci o Renato, que o Senhor me disse, ele é teu, não é? Nasceu em barriga errada, não é brincadeira, meu querido e minha querida, não é? Mas olha só, eu já sabia que o menino ia ser meu, independente dele demorar anos e anos para me aceitar como sendo a sua mãe, não é? Então, meu querido e minha querida, assim não é diferente, o Senhor já sabia, claro que já sabia. Todo pai adotivo sabe e conhece muito bem o filho que vai adotar. Eu sei disso como mãe adotiva aí, de 27, independente de nem todos os 27 terem me adotado como mãe, não é? Olha só,
Yeshua é filho adotivo, meu querido, não é? O Senhor veio para nos dar exemplo em todas as áreas da sua vida e ele é filho adotivo. Lucas 2,51, e desceu com eles para Nazaré, e eram-lhes submissos, não é? Ele era submisso a Iosef, e ele se tornou, na verdade, a profissão do pai de adoção. Yeshua se tornou carpinteiro. Nenhum dos outros filhos de Iosef nós ouvimos dizer que eram carpinteiros, mas Yeshua se tornou carpinteiro. Ele seguiu a profissão do pai. Ele caminhou ao lado do pai, ele esteve ali ao lado do pai, não é? Ele nos deu um exemplo, porque o nosso pai em adoção, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, ele tem uma profissão, não é? Ele é o Salvador, ele quer salvar. O nome Yeshua é Deus salva, não é? Yeshua quer dizer Deus salva. Então nós deveríamos, todo o nosso tempo da nossa vida, compreender que o nosso propósito aqui na Terra dos Viventes também é continuar o trabalho do nosso Pai, termos um relacionamento com o nosso Pai. Gente, olha, carpintaria, que Iosef, o pai de Yeshua, que José tinha, ele era um carpinteiro, a profissão, não era carpintaria de fazer mesa, cadeiras, como você pensa, não era de construção de casas, não é? Não é uma profissão nada simples, meu querido e minha querida, nada simples essa profissão, tanto que nenhum dos filhos seguiu a profissão do pai. Mas nosso Senhor Yeshua, ele esteve ali com Iosef, com José, aprendendo todo o ofício, aprendendo como servir melhor o seu pai. E você como filho adotivo, você tem aprendido com o nosso pai em adoção o que ele faz para você fazer também? Aliás, Yeshua, ele conseguia exercer os dois ministérios, não é? Ele conseguia ser um bom filho para o pai de adoção e conseguia ser um bom filho do Pai Celestial, porque ele disse o seguinte: tudo que eu vejo meu pai fazer, assim eu faço. E você, meu querido e minha querida, você tem visto o que seu pai faz? Não é? Antes de você me dizer quais são os direitos, não é, do filho adotivo, não é? Olha só, meu querido, minha querida, obediência é a marca daquele que ama, não é? Olha, Hebreus 5:7, e ele, Yeshua, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia o livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meu querido, minha querida, olha, é muito complexo você me dizer que você ama o Senhor se você não obedece. Não é? Até Yeshua teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Olha só, é um sinal de amor. João 14,15, se me amais, guardareis meus mandamentos, não é? João 14,23, respondeu Yeshua: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do meu Pai que me enviou. Então, querido meu, querida minha, olha só, isso não tem nada de novo, nada de novo. Eu vou ler para você Deuteronômio 11:1. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás seus preceitos, seus estatutos, seus juízos e seus mandamentos. Olha, querido meu, querida minha, essa questão da obediência é um sinal da tua filiação. Então não tem como você ficar perguntando para mim qual é os meus direitos de filho em adoção, porque o filho adotivo nada modifica do filho real, do filho que nasceu da gente, meu querido, minha querida. Eu posso te falar isso de modo legal. Os meus filhos que não nasceram de mim, a minha filha, meus filhos que são filhos que nasceram de mim, têm os mesmos direitos perante a Constituição, não é? A mesma carteirinha do convênio da Priscila é a carteirinha do convênio da Jéssica, que já não está nem em casa hoje. Então, meu querido e minha querida, essas questões nós temos de levar em conta. Você tem sim muitos direitos, mas você tem de focar nos seus deveres, porque assim, eu não posso dizer para você que eu, como mãe, eu tenho alegria em todos os meus filhos por igual. Eu não posso dizer isso. Eu tenho alegria naqueles meus filhos que me obedecem, que me respeitam, não é? Então, eu acho que antes de nós pensarmos quais são meus direitos como filho adotivo, nós temos de pensar, na verdade,
quais são os meus deveres, porque eu estava perdida, não é? Eu estava sem ninguém. E o Pai Celestial me quis mesmo assim, não é? Olha, meus queridos, quantas vezes eu entrei em situações, eu tenho um dos meus filhos que ele estava numa unidade da FEBEM, e esse menino tocou profundamente meu coração, porque ele dizia para mim, tudo que eu quero, meu sonho da minha vida é ter uma mãe, não é? Então, meus queridos, eu me olho muitas vezes nessa condição. Tudo que eu queria na minha vida era ter um pai, não é? Eu acho que isso deveria ser o nosso pensamento, onde nós estávamos quando nós fomos achados, quando aquele que nos adotou nos escolheu, não é? Olha só, Deuteronômio 5:10, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, você, meu querido, quando você guarda os mandamentos, você está abençoando a tua descendência. Você está abençoando os seus netos, bisnetos, gerações que jamais te conhecerão. Elas estarão sendo honradas pelo Senhor por tua causa. Daniel citou isso em oração. Olha a oração de Daniel, Daniel 9:4. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Meu querido, minha querida, amar ao Senhor e guardar os mandamentos é sine qua non. Não existe uma coisa sem outra, não é? O único modo que existe de você mostrar para o Senhor que você o ama é se você guardar os mandamentos. Hebreus 12:7. E é para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se você está sem correção, de que todos têm sido participantes, logo vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, e não haveremos de estar em muito maior submissão ao nosso Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam, nossos pais da carne, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, mas Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua própria santidade. Da sua própria santidade, meu querido e minha querida. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico, aos quais têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja ele curado. É isso, meu querido, minha querida, não é? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o teu Senhor, o teu Deus. Meu querido, minha querida, não tem nada na nova aliança que não seja um reflexo da antiga aliança. Nada de novo. Então eu quero que você possa, sim, meditar que você é um filho adotivo, mas sobre todas as coisas que você possa meditar. Quais são os seus deveres antes dos seus direitos, porque dos teus direitos cuida o Senhor. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E você ama o Senhor? Você tem guardado os mandamentos dEle? Você conhece os mandamentos dEle? Como você pode dizer que o ama? Todo filho, verdadeiro filho, sabe como agradar o seu Pai, não é? Vamos viver para agradar nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós. Todos os dias a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Vamos servi-lo com todo o nosso coração. E Ele cuida dos nossos direitos. Tá bom, meu amado, minha amada?